Olá, meu nome é Vera Coelho e eu sou a coordenadora técnica do curso de pós-graduação Gestão de Processos do IETEC. O motivo do nosso encontro é discutir um tema que vem ocupando as preocupações tanto de empresas quanto de profissionais. O que, especificamente, as empresas esperam de seus profissionais no atual cenário brasileiro? Em primeiro lugar, a esperança é que os profissionais consigam enxergar onde e como atuar para melhorar os resultados da empresa. Mas só isso não basta. É preciso que eles consigam realizar essas melhorias apesar da escassez de recursos e que os resultados dessas melhorias sejam efetivos apesar da escassez de tempo. O cenário atual traz uma pergunta angustiante para os profissionais. Estamos vivendo diante de uma ameaça ou de uma oportunidade? Até bem pouco tempo atrás, quando as coisas estavam extremamente críticas, o profissional sabia que, na pior hipótese, ele iria ter que atravessar, fazer a transição da empresa da situação atual e melhorá-la para o futuro, atravessando uma corda bamba. Hoje, a esperança é a existência da corda bamba. Se ela estiver lá, está muito bom. O que vai acontecer com profissionais e empresas no futuro? Independente do que vier, o que vai definir o que vamos estar enfrentando, uma ameaça ou aproveitando uma oportunidade, vai ser o grau da efetividade das ações que nós estivermos empreendendo hoje no dia a dia das empresas. As empresas hoje disputam no mercado uma verdadeira luta de UFC diariamente. Existem concorrentes extremamente mais competitivos, existem concorrentes extremamente mais fracos. Mas a verdade é que o ganha-ganha, o ganha-perde de pedidos e clientes aproxima a empresa de um futuro de sobrevivência ou a afasta da existência no futuro. Os piores concorrentes, aqueles que mais infernizam a vida da gente, têm três características básicas. Eles são extremamente ágeis, são extremamente focados e, em razão da combinação da agilidade e do excesso de foco, são inovadores, fazendo com que a gente, o tempo inteiro, tenha que correr atrás deles. Precisamos aprender com eles e promover as mudanças internas necessárias nas nossas empresas, nas nossas carreiras profissionais. Caso contrário, três conceitos de extrema importância para essa transição do nosso estado atual com a situação e o contexto que a gente está vivendo e o estado futuro que a gente deseja: eficácia, eficiência e efetividade. Embora seja de conhecimento geral, não custa dar uma recordadinha. A eficácia é fazer a coisa certa para garantir que a empresa consiga ter futuro e sucesso. A eficiência é fazer certo as coisas. O terceiro componente, a efetividade, vai juntar eficácia e eficiência, gerando o sucesso e o crescimento da empresa. Efetividade é fazer certo as coisas certas. Muito atrapalha a gente enxergar mais claramente onde estão os principais problemas da nossa empresa, em razão da estrutura organizacional nas quais as empresas são fundadas. Os organogramas, a constituição por departamentos hierarquicamente decompostos, passa a sensação de que o relacionamento e grau de importância se encontra na vertical, no desmembramento na torre vertical de poder. Mas embora as empresas sejam estruturadas assim, os seus organogramas, e assim se divulguem, elas funcionam assim, um cipoal de interrelacionamento, ditado e puxado, interagido e interagido pelos processos.
Um grande autor já afirmou que as empresas são uma grande coleção de processos. Nada mais é do que a definição de que, se retirarmos processos das empresas, não sobrarão pessoas, não sobrarão ativos, não sobrarão custos, não sobrarão valores, nem produtos, nem serviços, nem benefícios. Todo e qualquer trabalho importante que é realizado no âmbito de uma empresa faz parte de algum processo. Não existe um só produto, um só serviço, um só benefício ofertado pela empresa ao mercado que não dependa ou que não passe ou não seja oferecido através de um processo empresarial. Esse mesmo autor, que é o professor José Ernesto Lima Gonçalves, lembra que não faz sentido algum a existência de um processo empresarial que não ofereça um produto, um serviço ou um benefício. Disso, a gente deduz a cadeia de valor da empresa, que é um conceito via modelagem para a gente entender como o valor é construído ao longo de todos os trabalhos realizados por todas as pessoas em cada um dos tipos de processos que constituem a empresa para atender e deixar satisfeito o nosso cliente com o produto ou o serviço certo, na quantidade certa, na qualidade certa, no momento certo, no local certo, no preço certo. A efetividade, então, vai condicionar e vai representar duas coisas essenciais: entrega de mais valor com o menor custo possível. É disso que as empresas precisam. E nos processos, a gente constrói o valor que a gente entrega para o cliente, para o mercado, e também constrói o custo da elaboração e da produção desse valor. O mestre Vicente Falcone tem o costume de definir problema como um resultado indesejado de um processo. Um processo que deveria estar performando esse valor e que, no entanto, está performando aqui embaixo. Esse gap representa o problema da empresa. Identificar esse problema é o passo mais importante na obtenção de uma solução e na melhoria do negócio. Para resolver os problemas das empresas, essas empresas precisam conhecer os seus processos. Nesses processos estão a origem e a solução de todos os problemas. Um outro mestre, dessa vez Peter Drucker, diz que para se ter um negócio de sucesso, bem-sucedido, estável, crescendo, competitivo, hoje, alguém lá no passado teve que tomar uma atitude de muita coragem. E essa atitude de coragem é mudar. Mudar não é fácil, não é trivial e nem tão dispostas assim estão as pessoas e as organizações. A evolução da abordagem de processo data do início da vida inteligente do homem na Terra. Mas a gente tem registros fortes lá no final, em meados do século XVIII, quando Adam Smith, com A Riqueza das Nações, narrou uma experiência muito interessante de decomposição e especialização de trabalho numa linha de produção, numa pequena manufatura, que multiplicou por 100 a produtividade de um mesmo grupo de trabalhadores apenas atuando sobre a decomposição do trabalho e a especialização, encadeando isso numa ordem lógica. A isso a gente chama de inauguração do paradigma da melhoria das operações, que no início do século XX, com Taylor, Ford nos Estados Unidos, com Fayol na França, foram sendo criados e surgiram inúmeras outras ferramentas para propagar e confirmar o tanto que é importante trabalhar sobre processos. Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema Toyota de produção, advindo da Toyota Motors, criou uma nova forma de fazer processo,
Não era mais importante a melhoria da operação, passou a ser importante a melhoria do processo como um todo, como um fluxo. Aquela visão sistêmica que entende qual é o impacto no todo quando você atua na parte. Aliada a ela, surgiram a teoria das restrições e uma série de outras ferramentas que otimizaram a gestão do nosso trabalho. Esse paradigma é o paradigma da melhoria do processo, com ciclos de qualidade, com Deming e Jura, patrocinando toda essa rodada. No final do século XX, na última década, nós testemunhamos no mundo e no Brasil, já em uma pequena parte, mas também esteve por aqui, o advento da reengenharia, que, por razões N, acabou por não prosperar, mas deixou como herança a orientação por processo, que no início do século XXI abarcou e foi representada pelo ciclo de BPM, ou Gerenciamento de Processos de Negócio. O BPM tem 4 estágios básicos. Ele começa com o planejamento do escopo e implantação do BPM, focado na seleção de processos críticos e no alinhamento de processos à estratégia. No segundo step, a gente passa pela tradicional melhoria do processo, com mapeamento, modelagem, redesenho, análise, um projeto de mudança no processo. No terceiro step, a gente vai implantar essa melhoria. Eu não posso só projetar a melhoria e parar. Nessa implantação, eu vou, desses novos modelos de funcionamento do meu processo, eu vou executá-los, eu vou monitorá-los, eu vou controlá-los, vou acompanhá-los para verificar a necessidade de algum ajuste e começar a gerar dados e informações que vão municiar a quarta etapa, o quarto passo do ciclo, porque ele retorna ao passo 1, o controle e análise de dados. O ciclo de BPM, ou Gerenciamento de Processos de Negócio, vem crescendo em importância a tal ponto que a ABPMP, a Associação de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio, criou uma certificação que já é reconhecida e prestigiada pelo mercado. O BPM, em linhas gerais, vai englobar estratégias, objetivos, culturas, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, para redesenhar, para desenhar, para implementar, para gerenciar desempenho, para transformar e estabelecer governança de processos. O BPM inaugura a gestão de processos. Quando as crises se abatem sobre as economias, e isso não é uma realidade isolada do Brasil, isso é uma realidade mundial, as empresas e os profissionais começam a descobrir, a constatar que a mudança já não é mais uma simples opção. A mudança é uma obrigação. Nós não temos outra alternativa. E ao se analisarem, empresas e profissionais acabam descobrindo o que há muito não percebiam: a nossa extrema tolerância ao desperdício. Onde atuar e o que fazer para produzir resultados que melhorem o desempenho das nossas empresas, apesar da escassez de recursos, apesar da escassez de tempo. O primeiro passo é a eficácia, a coisa certa a ser feita. Antes de definir isso, qualquer mexida no processo pode representar apenas custo adicional sem nenhum ganho. Alinhar os processos com a estratégia da empresa, fazer com que as pessoas que executam os processos executem o que for certo para a estratégia, aproxime a realidade de execução daquilo que a empresa precisa para atingir a estratégia. E aí a gente tem a cadeia de valor sendo desdobrada em macro, em processos, em subprocessos, até que a gente atinja as pessoas que executam as tarefas
nos setores e departamentos, as pessoas que em conjunto constroem o processo. Então a gente tem a decomposição representada pela arquitetura de processos, que é uma das modelagens mais importantes para a empresa que depende, que quer implementar gestão de processos, e depois a participação e a importância dos processos e das pessoas. Feito, definida a eficácia, definida a coisa certa a ser feita, partimos para a eficiência, que é melhorar a forma de fazer as coisas na empresa. Isso pode significar inovar, melhorar, ampliar, reduzir, eliminar processos, etapas de processos, macros processos, criar. A verdade é que nós vamos nos aproximar da meta estratégica, eliminando o gap que representa o problema que esse processo tem. Obviamente, com integração na cadeia dos processos. As pessoas se integrarem para que o fluxo entre o start do processo e a entrega de valor ao cliente seja o mais rápido possível, com o menor risco e com o menor custo. Aí nós temos os tradicionais mapeamentos de processo, os levantamentos de processos, as modelagens. A observância dessas 3 etapas tem por objetivo conhecer o que de verdade está acontecendo em cada processo, sem lenda. Precisamos entender qual é a nossa real situação atual. Após conhecer, modelar, validar com todas as partes interessadas, uma vez que gestão de processos é um esporte coletivo, não é um esporte individual, a gente parte para fazer uma análise desses processos modelados, entender através de técnicas como de MIASP, que é um método de identificação, análise e solução de problemas, e as técnicas do sistema Toyota, que visam eliminar, combater os desperdícios, para analisar e propor melhorias. Como melhorar o processo, atendendo à eficácia, respondendo pela melhoria do negócio. E disso a gente tem uma segunda modelagem, a modelagem do estado futuro do meu processo. Como ele vai funcionar melhorado. Dessa etapa saem os indicadores que vão controlar esse novo processo e todo o projeto que eu preciso elaborar para implementar no dia a dia as melhoras. O gerenciamento do processo no dia a dia é formado por 3 aspectos básicos. O primeiro é implementar as melhorias. O segundo é estabelecer métodos e abordagens que garantam que o processo está sendo realizado conforme projetado. E em terceiro passo, acompanhar a evolução do passo a passo desse processo diariamente, dele extraindo dados, controlando o desempenho através de ações preventivas e ou corretivas. A lógica, a mágica de gerenciar o processo no dia a dia tem como base as diretrizes básicas estratégicas que são decompostas pela cadeia de valor até a operação, até o processo realizado pelas pessoas, e gerar um projeto de melhoria e mudanças. A hora que esse projeto estiver validado, toda a infraestrutura necessária para que ele seja implementado, esteja providenciado, nós vamos, na gestão do dia a dia, implementar a mudança e iniciar um ciclo de melhoria contínua, através de ajustes de curto prazo que me oferecem como benefícios. Em primeiro lugar, a redução de custos via aumento de produtividade. O aumento da satisfação dos meus clientes, a efetividade dos processos, significando a melhoria do desempenho da minha empresa, a conquista de novos clientes, aumento de faturamento e receita e também de lucro, e uma redução no turnover,
a gente começa a reter as pessoas que conhecem como fazer certo a coisa certa. A terceira e última fase da gestão de processo diz respeito a aprender com os processos que nós estamos continuamente melhorando. E inaugura essa fase de melhoria contínua, ou Kaizen, conforme o sistema Toyota. Eu devo registrar o desempenho do meu processo ao longo do tempo, por vários ciclos, e plotar, cruzar os resultados de desempenho que eu tenho com os resultados de desempenho que outras unidades de negócio da minha empresa, que outras empresas do mesmo segmento, porte ou zona de atuação, apresentam. Eu vou aí entender o que me falta cumprir para chegar no melhor desempenho do mercado. Registrar e controlar, através dessa captação desses dados, os desvios de desempenho mais significativos e avaliar essa trajetória, registrando o conhecimento criado e, inclusive, as intervenções bem-sucedidas e mal-sucedidas. Disso resulta um banco de aprendizado que é capaz de alimentar um fluxo que transforma conhecimento em ação. Esse conhecimento em ação garante que os nossos profissionais, em qualquer nível hierárquico, estão constantemente sendo capacitados para fazer bem o que deve ser feito e assim também receber, quando a gente, e vai ser um resultado, conseguir um incremento de demanda e tiver a necessidade de incrementar a capacidade. Os novos colaboradores terão toda uma trilha de conhecimento para, muito rapidamente, poder entregar o mesmo valor que os profissionais que estão há mais tempo dentro de casa conseguem apresentar. O que fazer para enxergar onde e como atuar para melhorar os resultados da empresa e realizar essas melhorias, apesar da escassez de recursos e de tempo? Nós temos que tomar ações positivas para conquistar o conhecimento e as habilidades que estão faltando, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que o atual cenário está oferecendo. O IATEC montou um programa baseado no que existe de mais moderno em técnicas, metodologias e ferramentas, com viés extremamente prático e aplicável de imediato à sua realidade, para que você consiga conquistar essas habilidades e esses conhecimentos que estão faltando. É um programa de pós-graduação, especialização, gestão de processos. Consulte o nosso site, confira o programa e o conteúdo, participe dos nossos eventos gratuitos sobre o tema. Vem fazer parte desse time. Te espero na sala de aula.